Bom, estamos iniciando então a nossa missão Empresa Livre de hoje. E o nosso assunto é: corre o dia todo, trabalha feito um louco e no final não vê resultado aí na tua empresa. Então, se hoje a tua situação é essa, se hoje tu tem essa sensação de que tu corre o dia todo e que no final do dia não fez o que precisava, no final do mês não tem a lucratividade que deseja, que precisa também, então fica por aqui que o nosso papo de hoje é esse. E hoje eu vou perguntar aqui, hoje, a tua empresa depende 100% de ti? Quem está disposto a colocar para nós nos comentários aqui? A tua empresa hoje depende 100% de ti? Pode só dizer sim ou não. Falar, né? Corre o dia todo, mas a empresa não sai do lugar. Como criar processos que dão certo? Eu sou Karina Balestrin, eu sou especialista em gestão de empresas, atuo há mais de 10 anos com consultoria empresarial e eu ajudo donos de empresa a sair do operacional em 90 dias, ter qualidade de vida e uma empresa mais lucrativa. E vamos lá, né? Se tu já sentiu aí no teu dia a dia que tu trabalha o dia todo, corre, 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 e no final do mês não vê resultado, possivelmente tu está cometendo algumas falhas. Possivelmente tu faz algumas coisas que de repente tu até acredita que estejam certas, que são as ideais, e não percebeu, né? Então a gente vai falar bastante hoje sobre isso, e principalmente sobre a necessidade da gente ter uma organização de processos. Porque o foco da nossa conversa de hoje, ele é bastante voltado para processos. E o que são processos? Na verdade, a gente chama de processos, tem gente às vezes que ouve essa palavra e já sai correndo porque não gosta, mas processos nada mais é do que ter uma forma de fazer alguma coisa. Dentro das nossas casas, se a gente pensar na nossa rotina familiar, não é diferente. A gente tem uma forma de fazer as coisas. Muitas coisas a gente tem um jeito de fazer e a gente até já identificou a forma mais fácil e mais rápida de fazer aquilo. Seja na cozinha, seja na lavanderia, seja na nossa rotina diária. Às vezes tu identificou que quando tu acorda é mais rápido tu fazer um determinado passo a passo do que de outra forma. Aquilo vai te ajudar a ganhar tempo no que tu tem para fazer. E quando a gente está falando da rotina da empresa, dos processos da empresa, imagina a quantidade de rotinas e de processos que tem aí dentro da tua empresa. Imagina se cada um fizer isso do jeito que quer, do jeito que der vontade. No final não tem resultado. No final vai ter problema com qualidade. Vai ter problema com prazo de entrega, vai ter problema de desempenho, porque às vezes a pessoa acha que aquela é a melhor maneira e ela até está dando o melhor que ela tem, mas existem outras formas dela que não conhece. Então, quando a gente fala em processos, é porque muitas vezes existe uma forma de fazer que já foi testada, que já foi feita em outros momentos e que é o melhor caminho a seguir. E quando tu estrutura isso no formato de um processo, seja um checklist, um passo a passo, um roteiro de trabalho, o que for, quando tu estrutura, a pessoa que está ali fazendo aquilo ali, ela tem mais facilidade de fazer naquele formato. Automaticamente a empresa tem mais resultados. Então, geralmente, quando a empresa está nessa situação mais bagunçada, quando tu tem a sensação de que corre o dia inteiro, que no final do dia não fez o que era preciso, às vezes tu até percebe isso na tua equipe. Possivelmente o teu problema é falta de estrutura nos processos. Bom, então vamos lá, né? Muitas vezes tem empresários, e eu já ouvi isso diversas vezes, que costumam usar aquela frase, né? Aqui na empresa só eu sei fazer as coisas. Aqui na empresa ninguém faz como eu faço. E eu concordo, porque nós temos o nosso jeito de fazer as coisas. E quando nós criamos aquele negócio, geralmente a gente botou tanta emoção, tanta vontade, que a gente dá o nosso 200%. Então a gente tem um jeito de fazer. E dificilmente alguém vai fazer igual nós. Só que nós temos algumas escolhas aqui nesse caminho. Uma delas é fazer sozinho. E aí, teu dia tem 24 horas, será que tu dá conta de fazer sozinho? A outra escolha é criar passos, criar uma orientação. Geralmente,
de um formato que tu acredita e que tu já testou que é o melhor e que a pessoa do outro lado vai saber fazer, vai compreender. E aí, quando alguém for fazer uma atividade que hoje, de repente, tu acha que só tu sabe fazer, que tu já conhece a melhor forma de fazer, aquela pessoa vai ser assertiva na hora de fazer aquilo ali. Então, essa história, né, de ninguém sabe fazer direito, né, só eu sei fazer, toma cuidado, tu tá te boicotando quando tu tem essa ideia. Toma cuidado com esses pensamentos. Outra ideia é sempre aquela, né? Ah, porque se eu não cuidar de tudo vai dar errado, porque se eu não estiver em cima, o cliente não vai receber no prazo certo. De novo, a gente volta para uma estrutura de trabalho. Como está isso na prática aí na tua empresa? As coisas estão bem estruturadas? Tu tem um passo a passo, tu tem um cronograma da entrega do cliente, da data do pedido, das metas diárias, para que as pessoas tenham uma orientação. Tu já percebeu que o dia que tu tem várias coisas para fazer na tua rotina, tu geralmente tu baixa a cabeça e faz tudo que tu tem para fazer. E o dia que parece que tu não tem nada com uma data marcada, nada como prioridade, no final do dia tu realmente não faz nada mesmo. Isso é porque a gente costuma trabalhar melhor quando nós temos metas. Nós costumamos trabalhar melhor quando nós sabemos, isso aqui eu tenho que fazer até tal hora, isso aqui até tal hora, e depois isso aqui tem uma lista de atividades. E aí tu baixa a cabeça e faz. Então imagina as pessoas da tua equipe, se elas não têm uma orientação clara, se elas não têm uma lista de atividades ou um passo a passo, como que vai ser a produtividade delas? Geralmente é muito baixa. E tem gente que até diz assim, mas eu já tentei organizar. As pessoas não tem jeito. Não dá para lidar com pessoas. Eu desisto das pessoas. Essa várias vezes a gente escuta, né? Eu desisto das pessoas. Se desistir, quem é que vai trabalhar contigo? A gente não vai poder desistir. A gente vai ter que achar caminhos e métodos para que as coisas funcionem. E eles existem. Porque eu sempre gosto de dizer que muitas vezes nós procuramos pessoas que estão no mesmo nível que nós, né? Choramingando, achando ruim, tá tudo difícil. Porque a gente se consola, né? Alguém dizendo lá, mas meus funcionários também são todos difíceis, o pessoal não é comprometido. E é legal, tu me consola, eu te consolo, a gente chora junto e ficamos onde estamos. Mas tem gente aí que tem sucesso, tem gente que tá dando certo. Por que será? O mercado é o mesmo, os clientes, os funcionários continuam sendo pessoas. Por que para alguns dá mais certo que para outros? A forma de fazer, o método, a estratégia, a programação. Isso tudo faz diferença. E por mais que lá atrás, um dia tu contratou alguém na tua equipe e tu disse para essa pessoa, tua função é X, eu quero que tu faça X. As coisas mudaram, muita coisa entrou na rotina, daqui a pouco muita coisa mudou. As próprias pessoas às vezes esquecem, né? Pode ser que no meio do caminho muita coisa aconteceu. E a pessoa já nem sabe mais daquela conversa, nem lembra mais daquela conversa que ela teve o dia que tu contratou ela. Ou lembra da parte que convém a ela, né? E aí? Tu precisa ter uma estrutura das atividades. Tu precisa ter uma orientação clara. E quando eu falo de orientação clara, na verdade, não é o nosso assunto principal de hoje, né? Eu fiz uma live há alguns dias e ela tá aqui salva, disponível na nossa página do Instagram, que era justamente sobre isso. Quando a gente fala em organizar a equipe, em orientar as pessoas, a gente precisa entender que a forma de ver as coisas não é igual para todo mundo. Então não adianta daqui a pouco eu simplesmente dizer para uma pessoa, fulano faz determinada coisa assim. Eu disse, virei as costas e saí. Pode ser que o assim daquela pessoa é diferente do meu assim. E aí o resultado não vai ser o que eu espero. Então, de repente, eu vou orientar a pessoa, eu vou ficar ali perto por um tempo, dando um suporte até ver se ela entendeu qual é o jeito que eu quero. Às vezes essa orientação ela pode ser no modelo de um checklist, às vezes pode ser no modelo de um roteiro de trabalho,
Às vezes pode ser gravado, conforme qual é a atividade, conforme qual é o processo que essa pessoa está fazendo, pode ser algo gravado. Pode gravar um processo hoje em dia cada vez mais, né? A gente usa a tecnologia a nosso favor. Antigamente a gente só tinha mesmo a coisa do escrever, né? O negócio de ter roteiros, inclusive isso chegou muito forte no Brasil na época que a ISO chegou aqui na década de 90. E aí tinha muito isso, né? De ter roteiros de trabalho, de ter as coisas muito escritas. E muitas pessoas se incomodam com isso, porque afinal de contas é bastante burocrático. Mas tu não precisa fazer dessa forma. Tu precisa fazer, mas fazer da forma mais prática possível e mais simples possível. Isso às vezes é a forma mais fácil para ti fazer e para outra pessoa entender é gravar um vídeo. Por que não? É um recurso que a gente tem à mão. Mas vamos lá, né? Então, pensa comigo que se hoje tu tem essas três ideias que eu acabei de comentar, que as pessoas são muito difíceis de lidar, que se tu não tá lá o tempo todo, as coisas não saem do lugar, que se tu não estiver supervisionando, as pessoas não fazem direito, não entregam para o cliente. Tá na hora de começar a repensar essa ideia e olhar assim, daqui a pouco, para tua empresa, para as pessoas que estão aí, de uma forma que elas trabalham para ti. E se tu tá olhando neste formato de que tudo tu precisa estar junto, é tu que tá trabalhando para tua equipe. E aí? Tá invertido o papel? Como é que tá aí na tua empresa? Estão invertidas as situações? E se tu tá nesse vucu-vucu, e eu tô aqui falando de estruturar processos, possivelmente já pensou, né? Ah, Karina, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Aqui não dá, eu já tô cheio de atividades. Como é que eu ainda vou parar para ficar olhando as atividades, estruturando? É verdade. É um baita um desafio. E é uma escolha. Eu sempre digo que a gente tem duas escolhas em tudo que a gente faz na vida. A gente tem duas escolhas. Nesse caso, tu também tem duas escolhas. A primeira escolha é tu dar um jeito de arrumar um tempo e começar devagar. Não precisa ser uma mudança radical. Não precisa ser tudo da noite para o dia. Comece. Depois eu vou dar algumas dicas mais práticas aqui. Então, tu tem essa escolha. Primeiro, tu começa a estruturar e tu tira um tempo para, num primeiro momento, montar a orientação e passar para a pessoa. E aí tu vai ter o trabalho depois de orientar a pessoa. Ou tu pode ter o trabalho de fazer. Escolhe. Eu acabei de dizer que eram duas opções. O trabalho de orientar ou o trabalho de fazer. Eu escolho o trabalho de orientar. E o que acontece? Se tu não tem processos claros, se tu não começar a implantar isso, ter esse olhar aí para o teu negócio, cada vez mais tu vai estar sobrecarregado, cada vez mais tu vai ter dificuldade com as pessoas, porque elas não estão bem orientadas. Tu tá sobrecarregado, então cada vez menos tu tem paciência para lidar com as pessoas. Isso também é um agravante, né? Também é uma questão que pesa aí no dia a dia. E quando a tua equipe não sabe fazer direito, é possível que ninguém nunca orientou ele, fala assim. E aí também chega uma hora que tu precisa orientar. Precisa dar uma atenção para isso. Porque eu entendo que dá trabalho. Dá trabalho fazer isso no primeiro momento, dá. Principalmente se tu não tem nenhuma dessas ações que eu estou citando aqui. Mas depois que isso já está funcionando, tu ganha muito tempo. Qualidade, produtividade. Porque hoje um grande problema do nosso país é o desperdício. Nós temos um desperdício gigante no nosso país. E é ali que está o dinheiro, indo ralo abaixo. E onde é que está o desperdício? Está nas empresas que estão mal organizadas. Muitas vezes tem custo com matéria que é jogada fora por causa do retrabalho. Mão de obra desqualificada, que não foi treinada, não foi bem orientada, então as pessoas não produzem o tanto que poderiam e ainda tem às vezes a coisa de produzir errado, produzir com desperdício. E isso eu tô falando para vocês em todas as áreas. Isso na área produtiva, já que eu falei a palavra produção, isso na área do comércio, que as pessoas às vezes
organizam, não fazem da forma correta, e tu tem perda, ali também não atendem, não estão dispostas a achar uma solução para o cliente. É na prestação de serviços, quando tu não tem processos claros, a tua equipe daqui a pouco está trabalhando à toa, fazendo atividades repetitivas, muitas vezes tu está perdendo tempo, está perdendo produtividade, tua equipe está perdendo tempo. E isso é desperdício. E eu nem entrei nos casos de alimentação, né? Porque na área da alimentação a gente tem, em função da coisa da validade, do depreciar de alimentos, né? A gente tem uma perda gigante de alimentos no Brasil. Justo num país que também tem tanta fome, que tantas pessoas passam fome e a gente bota comida fora em muitos momentos. E tudo isso tem relação com a falta de organização, com a cultura nossa que não está voltada para essa questão de gerenciar, de organizar, de direcionar. Então, um erro que muitas vezes acontece também, tem pessoas que são donos de empresa, que são muito organizados, que tem tudo na sua cabeça, só que está dentro das suas cabeças. E quando está dentro da tua cabeça, quem tem acesso é você, não é a tua equipe, não são as pessoas que estão contigo. E isso tudo influencia no tempo. Isso tudo influencia na forma das pessoas fazerem e muitas vezes na tua irritabilidade. Porque eu sei, a gente se irrita com as pessoas. A gente às vezes, poxa vida, mas como é que não viu? Mas como é que não fez? Mas não sei o quê. E aí quando a gente começar a entender que a nossa visão é nossa, que o olhar por todo é do dono de empresa e é justamente por isso que ele é o dono, senão ele estava lá junto com a equipe sendo funcionário, e começa a entender. Ok, as pessoas são assim, aí tu passa menos raiva, né? Porque na verdade é isso, a gente passar menos raiva quando as coisas não estão exatamente como nós queremos, mas também é a gente achar soluções. Se aquilo não tá legal, como é que a gente pode fazer para ficar diferente? Quando tu passa uma tarefa para alguém, tu não dá um prazo para a pessoa, tu espera que ela adivinhe quando é para te retornar. Isso também é uma falha. Cuidado se costuma fazer isso. Porque o ideal, quando a gente passa qualquer tipo de atividade para alguém, é a gente diz, olha, fulano, eu preciso disso aqui para amanhã de tarde, para daqui 2, 3 dias, porque daí a pessoa consegue colocar tudo ali na rotina e na organização dela. E tu não vai ficar frustrado se ela não te entregar dentro do prazo, porque afinal de contas tu deu um prazo para ela. E ela não vai ter problema de atrasar as outras atividades dela, já que ela sabe a hora de entregar aquilo ali. Então, achar que cada um sabe o que fazer, sabe como fazer, sabe a hora de entregar, é um erro. Tu precisa determinar essas coisas. Tu precisa direcionar as pessoas. E sim, quando tu tiver o teu roteiro, o teu checklist de atividades, é importante que tu coloque nele também prazos, também períodos. Tem atividades que é muito fácil de fazer isso, outras nem tanto. Mas se tu parar e pensar, tu vai conseguir fazer. E o ideal começa pelas mais fáceis. Pelas mais fáceis, e aí tu vai pegando o jeito para depois aplicar nas outras. E eu falo, tu fazer isso, mas não quer dizer necessariamente que é você que vai fazer isso. Muitas vezes tem alguém da equipe que também pode fazer a atividade que aquela pessoa já hoje executa. Então, o jeito certo da gente conseguir ter qualidade no nosso, de tempo no nosso trabalho, ter as coisas melhor organizadas, é a gente traçar esses 4 passos que eu vou dizer agora. Primeiro, defina quais são as tarefas recorrentes. Quais são as tarefas que se repetem, aquelas coisas que são repetitivas na tua empresa. Estas que são repetitivas, tu precisa padronizar a forma de fazer elas, olhando qual é a melhor forma de fazer no sentido de ter um resultado melhor em menor tempo, com maior qualidade. Então, tu padroniza esse processo, padroniza a forma de fazer. Depois, tu cria checklists simples e diretos para garantir que as pessoas não esqueçam das suas atividades. E isso é uma coisa muito comum. E é muito comum essa coisa de checklist, é muito engraçado, né? Que às vezes a gente não percebe, mas eu escuto muito isso.
Porque tem algumas áreas de trabalho, eu sempre digo que todas as áreas são importantíssimas, porque eu acredito nisso mesmo. A gente precisa de pessoas trabalhando em todas as áreas, porque senão hoje nós não teríamos, né, uma roupa, um calçado, uma pessoa nos atendendo lá no salão de beleza, alguém fornecendo a comida lá no mercado, no restaurante. Então, nós precisamos de todos os trabalhadores e de todas as áreas. Mas a gente entende que tem algumas áreas que o nível intelectual das pessoas é um pouco mais baixo. E aí tu vai fazer como? Tu vai criar checklists simples. Acontece com muita frequência, seguido eu vejo as pessoas reclamando da pessoa responsável pela limpeza das empresas. Ah, porque o fulano nunca faz determinada atividade. Ou ele só faz determinada atividade se eu for lá e dizer para ele, faz essa atividade. A solução é um checklist. Tem um checklist para essa pessoa, para a rotina dela. Eu já precisei fazer isso na minha casa. Criar um checklist para a pessoa fazer a limpeza. Porque ela esquecia também algumas coisas. Depois que eu criei, o dia que eu falei que eu ia criar um checklist para ficar mais tranquilo, mais fácil, a pessoa achou o máximo. Porque ela também se sentia incomodada de esquecer algumas coisas. E quando tu tá na tua empresa, que tu vai, por exemplo, fazer um checklist neste caso, tu vai, de repente, dividir as atividades nos dias da semana, né? Ah, tal. Tem algumas atividades que são diárias, tem outras atividades, sei lá, na segunda tem que limpar vidros, na terça tem que lavar calçada, na quarta tal coisa. E se tu entregar isso para a pessoa escrito, fica muito mais fácil dela não esquecer. E tu tem uma incomodação a menos, né? É se preocupar que a pessoa não fez aquela atividade. Às vezes é uma atividade que parece muito simples, mas se não tá na rotina, a pessoa esquece. Porque a cabeça às vezes não ajuda. E aí a gente tem que ir lá e ajudar de outra forma. É a rotina de molhar as plantas, tudo que tu identificar que precisa estar nesse checklist, tu coloca. Isso vale para pessoas da equipe, às vezes a pessoa tem uma atividade muito dinâmica dentro da empresa, e por atividade ser muito dinâmica, ter muitas atividades, ela tem mais chance de esquecer, porque não é algo repetitivo. O checklist vai ajudar bastante. Outra coisa muito importante é sempre ter claro quem é o responsável por cada tarefa, por cada etapa, por cada ação. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: cachorro com dois donos morre de fome, porque um vai deixar para o outro. Então as coisas precisam de responsáveis. Precisa ter a pessoa que vai executar aquela tarefa. Não interessa. Ah, mas é uma coisa tão simples. Todo mundo passa todo dia por aqui. Por que que eles não podem chacoalhar o tapete quando eles entram na empresa? Se tu não der um dono para aquele processo de ir lá e chacoalhar o tapete, ninguém nunca vai chacoalhar o tapete. Então, cuidado com as tuas expectativas que te frustram e quem está do outro lado não está nem aí, porque afinal de contas não é problema meu. Esta função não é minha. Então, a gente precisa ter as coisas sempre claras. E outra coisa, treine a tua equipe. As pessoas precisam de treinamento para seguir os processos. Chegou uma pessoa nova na tua empresa, ela vai aprender uma função, ela não pode ser jogada naquela função. Mesmo que tu tá te escabelando de tanto serviço, tu precisava tanto daquela pessoa, demorou tanto para ter alguém ali fazendo aquela atividade. Só que se tu largar ela de qualquer jeito, ou deixar ela fazer do jeito que ela sabe, tu vai te frustrar rapidinho e ela também. Porque o dia que tu for chamar atenção, for dar um feedback, for falar alguma coisa que tal coisa não tá boa, ela vai ficar chateada. Por que tu não disse aquilo antes? Por que tu esperou ela fazer errado para te falar? Então, quando a gente tem alguém na equipe, daqui a pouco não é tu responsável por treinar, é uma outra pessoa, um colega, mas é muito importante que esteja claro isso, a questão de treinar. E quando a gente treina, nós precisamos entender que as pessoas têm níveis de aprendizado diferentes. Tem gente que é mais auditiva, tem gente que é mais visual. Então, pode ser que a pessoa só escutar uma orientação não é suficiente. Ela vai ter que estar olhando a etapa, o processo, a atividade, porque só assim ela vai realmente entender. E aí tu tem que usar dos dois recursos, do visual e do auditivo. E toma muito cuidado com essa questão do treinamento. Às vezes as pessoas precisam também de reciclagem. Tem algumas áreas, sempre depende de cada área, né? Tem algumas áreas tem com muita frequência mudanças. Quem trabalha na área contábil, essa semana até tinha, né, uma pessoa que contando, era de escritório contábil.
Quem trabalha nessa área tem mudança de legislação toda hora, todo mês. E se as pessoas não tiverem um momento para treinar, para olhar aquilo, para aprender, para buscar informação do que mudou, vai dar problema ali na frente. Se tu tem, ou se hoje a tua etapa do teu processo seletivo ele costuma ter mudanças, agora tu faz um tipo de modelo, depois tu faz outro, mas tem no calçado, se tem na confecção, em várias áreas. Se hoje mudou o processo, mudou a forma de fazer, e tu não orientar a pessoa que tem que fazer, depois que fez várias coisas, tu vai ter desperdício, tu vai ter que refazer. E quando tu tem um passo a passo, quando tu tem um roteiro, a tua empresa começa a rodar sozinha. E isso faz toda a diferença. Porque daí sim, tu vê que as pessoas estão fazendo do jeito que é o certo, porque elas estão bem orientadas, elas estão bem treinadas, e tu consegue confiar. Porque a gente tem um problema muito grande hoje de confiança, né? Muitas vezes a gente não consegue confiar nas pessoas porque elas não fazem como a gente quer. Mas elas não fazem como a gente quer porque elas também não foram orientadas claramente. Então, quanto mais clara for a tua comunicação, a tua orientação, detalhada, às vezes, né? Aquela coisa de quer que eu desenhe, e aí tu dá o desenho para a pessoa fazer, o desenho com orientação, porque tem, né, umas brincadeiras que rolam aí na internet também. Tem até uma imagem de uma bota furada, já deve ter visto essa. O cara olhou na folha e a folha estava furada porque estava no, né, numa pastinha arquivo. E aí ele foi lá e furou todas as botas. Então, ainda assim, a orientação ela tem que ser clara e tem que haver uma supervisão se ela está sendo feita corretamente. Não é só largar as pessoas, não é só orientar de qualquer forma. Tu precisa orientar e acompanhar. Falei bastante, né? Eu falo rápido, eu sei. Mas meu objetivo até é esse, é ser bastante objetiva, ser bastante claro, porque todos nós temos, né, muitas atividades. Eu sei que vocês precisam de informações também mais rápidas e, e é esse meu objetivo aqui. Então hoje eu quero te dar um pequeno passo prático. Quero te dar uma sugestão para que tu coloque em prática isso que a gente está conversando. Começa por uma pequena atividade. Dá uma olhada aí na tua rotina, dá uma olhada no teu dia a dia. Qual atividade que é bastante repetitiva e que é simples e tu pode começar criando uma orientação e passando ela para alguém da tua equipe fazer. Passando para alguém essa atividade. E a proposta é, vai criar, vai descrever ela, ou fazer um checklist, o que for mais prático para identificar essa tarefa e que for simples para quem vai receber a orientação. Isso também é muito importante. Vai criar essa orientação, vai explicar para a pessoa, vai acompanhar a execução. E quando eu falo acompanhar, não é acompanhar no formato de microgerenciar, porque o microgerenciar está ali, né? Em cima, isso fazer, daqui a pouco deixa a pessoa nervosa e ela erra tudo. Não. O microgerenciar é, tu entrega a orientação, tu conversa, tu esclarece, e aí tu diz para a pessoa, olha só, eu vou te deixar aqui fazendo, e se tu tiver alguma dúvida, vai ali, me pergunta, fica à vontade e tal. Beleza, deixou a pessoa fazendo. Foi lá para a tua atividade, só acompanhar de longe. Dá um tempo depois que a pessoa fez, às vezes vai ser um dia, às vezes vai ser uma semana, né? Depende do tipo de atividade. Vai lá e vai olhar se ficou como tu queria. Não ficou como tu queria, vai conversar com essa pessoa. Fulano, tal e tal situação, pode ser que a tua orientação não foi bem clara. E aí tu vai ter que ajustar a tua forma de orientar. Porque quando nós fizemos uma determinada atividade, ela é tão óbvia para nós que a gente esquece da metade do que tem que fazer. Porque para nós é natural, a gente não faz. Só que a pessoa que está recebendo a informação não. Então, quando isso acontecer contigo, lembra desses detalhes. Pode ser que tua orientação não está completa. Pode ser que não ficou clara para a pessoa. E tu vai lá, vai esclarecer, vai ajustar para que da próxima vez fique certo. Porque não adianta, tu vai lá, tu orienta, tu passa um checklist, enfim, passa a informação para a pessoa, vira as costas, a pessoa não fez direito, fica indignada. Ah, não sabe fazer nada, porque eu dei o negócio pronto. Ah, mas vamos lá, vamos voltar para a questão do entendimento. As pessoas entendem as coisas de jeitos diferentes.
Então, só largar a informação na mão da pessoa pode não ser suficiente. Daqui a pouco ela vai ter que repetir aquela etapa uma, duas vezes, e aí na terceira tá tranquilo e tá do jeito que tu quer. E tu vai ajustando e vai acompanhando. Tá do jeito que tu quer? Beleza, tu já sabe que aquela foi. Vamos para mais uma. E assim tu vai evoluindo aí na tua empresa. Porque quanto mais tu conseguir estar fora do operacional, de olho no operacional, mas não fazendo, não executando, mais tempo tu vai ter para te voltar para as questões estratégicas do isso. Porque é para isso que a gente está aqui, para fazer as empresas crescerem e darem lucro. Porque trabalhar o mês inteiro para empatar no final do mês, ou pior do que empatar, para ter que buscar recurso no banco para conseguir pagar as contas, não dá. Então faz isso. Começa a ter tempo para ti conseguir olhar para a parte de gestão da tua empresa, para te olhar o que está acontecendo no mercado, para te acompanhar a realidade e crescer também. Eu gravei várias lives de diversos assuntos aqui. Tem sobre orientação da equipe, acho que o título da equipe improdutiva, se não me engano. Todas elas estão aqui no feed do nosso Instagram. Dá uma olhada lá. Tem muitas dicas boas. Cria momentos para ti também fazer treinamentos. Treinamentos de gestão. Busca conhecimento. Já está pronto. Tem muitas pessoas assim como eu que têm conhecimento já. Busca o conhecimento pronto. Aprende o que tu não sabe e aplica aí na tua empresa. E deixa o operacional para quem é operacional. Para quem tu contratou para trabalhar contigo. Vamos revisar rapidinho, né? Que a gente conversou hoje, então. Se tu trabalha o dia inteiro e a tua empresa não cresce, falta processos. Esse pode ser o teu maior problema aí. Um dos maiores erros que acontecem nas empresas são não documentar processos, centralizar tudo no dono da empresa. Geralmente, são os maiores erros que travam o crescimento, que travam os processos, a qualidade, a produtividade e no final do mês o resultado é ruim, a gente já sabe. O caminho certo é criar padrões simples, formas de fazer simples, treinar as pessoas. Esse é o caminho. E comece organizando uma tarefa. Começa devagar, para te também ir entendendo como é isso. E depois que tu fizer uma vez, tu vai ver que funciona, que é simples e que é fácil. É só uma decisão que tu precisa tomar. Começar a fazer diferente. Porque se até agora as coisas não estão como tu gostaria, a forma como tu tá fazendo não tá certo. Então vamos lá, vamos mudar, fazer diferente. Esse é o melhor caminho. Até mais.